Quinta-feira não é só mais um jogo, é Brasil contra a França. E para muita gente já tem favorito. Mas me responde uma coisa: quando foi que o país do futebol começou a duvidar de si mesmo? O Brasil é o único pentacampeão do mundo, mas isso não ganha jogo hoje. Então a pergunta não é quem é maior, é se o Brasil realmente ficou para trás. O problema do Brasil hoje não é técnico, é mental. E isso tem nome: complexo de vira-lata. O termo foi criado por Nelson Rodrigues depois da Copa de 1950, no episódio que ficou conhecido como Maracanazo, quando o Brasil perdeu a final dentro da própria casa, no Maracanã, e o país inteiro entrou em choque. Naquele momento, o brasileiro passou a se enxergar como inferior ao resto do mundo, como se entrasse em campo derrotado. Não por falta de talento, é claro, mas por falta de confiança. Décadas depois, isso voltou, mas agora de uma forma ainda mais perigosa. O brasileiro não duvida só da seleção, duvida do seu próprio futebol. Tem algo que quase ninguém fala. O Brasil sofre preconceito no futebol mundial. Não se engane, eu não estou falando de cor de pele. Dados de mercado mostram que os jogadores sul-americanos precisam se provar mais para serem valorizados, segundo relatórios do CIES e análises ligadas à maior entidade do futebol mundial, a FIFA. Enquanto isso, muitos europeus são valorizados antes mesmo de serem testados. É um caso muito recorrente aqui no futebol brasileiro em questão de exportação de jogadores que foram muito medianos lá fora e são tratados como reis. Mas o problema não para aí, porque o próprio brasileiro reflete isso. A gente desvaloriza o que é nosso, o nosso produto, cobra mais e reconhece menos. Ou seja, o Brasil sofre preconceito lá fora e reforça isso aqui dentro. Neguebinha 2017 deu um balão lá que não surtiu efeito nenhum no sábado, o jogo do Flamengo, já virou... Quem? O Neguebinha 2017? O Eric Flores. O Vinícius Júnior lá. O cara deu um balão pra trás. Pois é, já virou manchete em todos os lugares. Neguebinha 2017. Mas eu acho que não vale 150 milhões que o Real Madrid está pagando, não. Agora vamos ser justos. A França é uma potência real, campeã do mundo recentemente, finalista com uma geração extremamente forte, bem acima do padrão. E o futebol europeu hoje tem mais dinheiro, mais estrutura, mais organização, mais investimento. Isso faz diferença, isso é fato. Ignorar isso seria um erro. Mas tem uma coisa que dinheiro nenhum compra: improviso, criatividade, talento. E isso sempre foi brasileiro. Se tem uma coisa que a história mostra é que o Brasil cresce quando é desacreditado. Em 1970, antes da Copa, a seleção empatou com o Bangu e foi duramente criticada. Resultado, uma das maiores seleções da história, se não a maior. Em 1994, eram 24 anos sem título, com enorme desconfiança. O Brasil precisou vencer o Uruguai na última rodada para se classificar. Resultado, campeão do mundo. Em 2002, o cenário era de descrédito total, com Ronaldo Fenômeno voltando de lesão e sem Romário. Resultado, campeão do mundo. Quando duvidam, o Brasil responde. O Brasil não é só uma seleção, é uma fábrica de talentos. Segundo estudos do CIES e dados da FIFA, o país é o maior exportador de jogadores do mundo inteiro. Os brasileiros estão espalhados por todos os continentes, influenciando ligas, estilos e resultados. Ou seja, o futebol mundial depende do Brasil. E mesmo assim, o brasileiro diz que o Brasil caiu, mas ignora quem decidiu lá fora. Vinícius Júnior é protagonista do Real Madrid e decisivo em finais. Rafinha é destaque no Barcelona e, segundo o próprio treinador, o jogador mais importante do elenco inteiro. Igor Thiago disputa artilharia com nada mais nada menos que Erling Haaland, um dos melhores, se não o melhor, talvez, jogador dessa geração. E Estevão William sendo uma das maiores promessas do mundo. João Pedro na elite europeia, enfim, o talento continua existindo. O reconhecimento? Nem sempre. A própria Premier League, que é dada como a liga mais rica do mundo e também a melhor, é dominada por técnicos estrangeiros na era moderna. Nem o centro do futebol europeu se sustenta sozinho. E na UEFA Champions League, o padrão se repete. O Brasil está sempre presente. Real Madrid, com Vinícius Júnior sendo decisivo em finais de Champions League. Manchester City, com o Ederson sendo a parede e um pilar do título de 23. Chelsea, com Thiago Silva, que é uma lenda do clube até hoje. Liverpool, com Roberto Firmino e Marquinhos liderando o Paris Saint-Germain recentemente. O Brasil está sempre no topo, independente de onde está a montanha. Outro fato também que contribui para esse achismo do brasileiro é que ele normalizou o extraordinário, e o que é craque virou comum. O que deveria ser admirado virou obrigação. E isso distorce completamente a percepção do nosso próprio futebol. O futebol brasileiro não é só tática, é arte, é improviso, é criatividade.
É o famoso samba no pé. É algo cultural, natural, que nem outro país conseguiu replicar completamente. Sem contar a galera que, se não fosse eles, talvez o time nem fosse tão grande assim. Kaká levou o Milan ao topo da Europa. O Ronaldinho não só transformou o Barcelona, mas também, se não fosse ele, o Messi talvez nem existisse. Rivaldo foi decisivo em Copa e Europa. E além dos protagonistas, existem os pilares. Casemiro, base do Real Madrid multicampeão, que venceu a Champions de 16, 17 e 18. E Alisson Becker, decisivo no Liverpool, que venceu Champions de 19 e recentemente também foi campeão de Premier League. Os europeus têm mais dinheiro, têm mais estrutura, têm mais investimento, mas isso não garante vitória. O jogo é equilibrado. Por exemplo, no último Super Mundial, o Flamengo venceu o Chelsea, o Botafogo venceu o Paris Saint-Germain e o Fluminense competiu em alto nível. Historicamente, o São Paulo venceu o Liverpool, o Internacional venceu o Barcelona e o Corinthians foi campeão mundial. Não é que o Brasil sempre vence, mas nunca é inferior completamente. O talento decide. A França certamente é forte, e principalmente em questão de qualidade e inconstância de posições, talvez seja a melhor seleção que eu já vi na vida, e talvez a sua também. Mas o Brasil continua sendo o maior gerador de talento do mundo, mesmo sem Neymar, segue competitivo. O Brasil não perdeu o futebol, perdeu a confiança. Eu só acho engraçado que às vezes os gringos respeitam mais as lendas do nosso país do que nós mesmos. Muitos têm eles como inspiração até hoje. Enfim, eu só acho que passou da hora do brasileiro respeitar o seu próprio país, o Brasil. Bem, um pouco antes de eu começar a gravar esse vídeo, eu comentei com o meu pai sobre a ideia de França, Brasil, o porquê que a França era tão superior, ou se ele achava assim que a França era, meu Deus, esmagadoramente melhor. Enfim, o que ele falou comigo foi algo que eu vi pouco comentarista falar sobre, mas para mim é algo super real. A França, comparado ao Brasil, em questão de nível de posição, não é nem tanta disparidade assim. Se você for botar no papel mesmo, a gente tem o zagueiro do líder da Premier League, o Gabriel Magalhães, a gente tem o goleiro do Liverpool. Enfim, se a gente ficar falando aqui, vai ser infinitas horas falando só de jogadores excelentes da seleção brasileira e que estão jogando muita bola. O próprio Antony, que não foi nem convocado para esses amistosos, tá jogando muito e para muita gente é injustiça. Mas a verdade é que lá é tanta competitividade que chega a ser até meio difícil questionar. O que ele falou para mim é que eles são muito superiores em questão de coletividade, no coletivo mesmo, que o futebol que eles estão praticando já é bom há muito tempo e o Brasil ainda não entrosou 100%. A gente vê ainda muitas falhas na seleção. O próprio jogo contra a Colômbia, que teve no ano passado, foi um jogo que o Brasil jogou muito mal e poderia muito bem sair dali com um empate ou até mesmo derrota. Na verdade foi 2-1, né? E com o gol de Vinícius Júnior de fora da área, a gente conseguiu vencer. Foi algo muito bizarro, a gente viu uma seleção cheia de craques acabando tomando sufoco da Colômbia. Mas enfim, essa é a realidade, na minha opinião. A França é realmente superior, é indiscutível isso. A gente não pode ficar aqui debatendo o óbvio. Mas eu acho que o brasileiro deveria ser mais realista com o que é o Brasil, a essência brasileira, sabe? Ele desvaloriza muito o que é craque porque viu muito jogador excepcional, mas tem que entender que às vezes o nosso pior momento vai ser com craques mesmo, e é isso. Tem muita seleção que tem nem isso, cara. Então a gente tem que mesmo, pelo menos, entender que é uma fase que a gente não está acostumado, mas que pelo menos a gente tem esses jogadores de protagonismo, de estrela. E é isso, se deu, coloca nos comentários o que você achou sobre o vídeo, sobre a minha opinião, coloca e que eu talvez no futuro possa fazer um vídeo respondendo elas após o jogo, se o Brasil venceu ou não, que esse vai ser o seu primeiro gol, o seu segundo vai ser o seu like, o seu segundo vai ser a sua inscrição, o seu quarto vai ser você apertando o sininho das notificações para não perder mais nenhum vídeo novo, e o seu quinto, na verdade não vai ser seu, você vai compartilhar para um amigo seu, que ele vai ser sua assistência, né, para você ganhar nota 10 definitiva na partida, e nós continuarmos fazendo várias goleadas em cima da concorrência. E é isso, pessoal, valeu!